à presente sessão da primeira turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público. Voto com Vossa Excelência a colega Mônica e o colega Newton, a quem eu indago se tem algum destaque a fazer aos votos previamente apresentados pela colega Eliana. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu quero cumprimentar os integrantes da turma, nossa colega Mônica e o próprio presidente Narcísio, e também quero registrar a minha satisfação em encontrar, se não me engano, é pela primeira vez, né, Eliana, em que a gente divide, vamos dizer assim, uma sessão da turma revisora. E, obviamente, me sinto muito feliz, principalmente por se tratar de uma colega de turma, né? A gente já tem um bom tempo de caminhada juntos e é sempre uma satisfação. Li também as propostas da colega que foram enviadas na nossa rede da turma e, tal como já informei anteriormente, eu não tenho nenhum destaque e nenhuma observação a ser feita. Eu acompanho a relatora em todas as suas proposições. Colega Mônica. Da mesma forma, senhor presidente, cumprimentando a todos os colegas, doutor Newton, do nosso presidente, doutor Narciso, em especial hoje, com muita alegria que temos aqui a doutora Eliana, né? Da mesma forma, li atentamente o emendário, não tenho nenhum destaque a fazer, acompanho todas as proposições. Com a palavra, colega Eliana. Inicialmente, cumprimentar os colegas e a colega conselheira, os colegas que nos assistem e também os servidores que nos dão apoio. Eu pedi à técnica que projete na tela a lista dos procedimentos que estão sendo votados pela minha relatoria, permitindo assim que seja dispensada a votação. Inclusive, eu sugeri à secretaria, deixa eu até compartilhar aqui, porque eles estão demorando um pouquinho. Eu pedi à secretaria essa é a listagem dos procedimentos. Eu pedi à secretaria que providencie, que combine com os presidentes, que a partir de agora coloque na tela a pauta, dispensando a leitura dos números. Antes, nos momentos que antecedem a sessão, sempre tem uma transmissão um pouquinho alongada no início da sessão, e eu acho que isso facilitaria também as reuniões das turmas. Então, não havendo destaque, eu agradeço os colegas. Muito obrigada. Devolvo a palavra. Obrigado, colega Eliana, mais uma vez, pela colaboração e pelo brilhantismo dos seus votos, que foram aprovados por unanimidade pelos votantes. Na sequência, então, eu passo a relatar os meus procedimentos. Votam comigo a colega Eliana e a colega Mônica, a quem eu consulto se tem algum destaque a fazer aos votos que eu adredemente apresentei na rede. Senhor presidente, os seus votos, como sempre, muito precisos e técnicos, foram lidos com muita atenção e não tenho nenhum destaque a fazer e acompanho todos os encaminhamentos conferidos. Colega Eliana. Senhor presidente, igualmente, eu já me manifestei na rede, não tenho nenhum destaque aos votos apresentados e cumprimento pelo brilhantismo das manifestações. Obrigado. Então, eu começo com as duas notícias de fato, os dois recursos em notícia de fato. O primeiro é a notícia de fato número 01/2022-309-231, da primeira Promotoria de Justiça de Trombudo Central. É uma denúncia de mau cheiro em uma boca de lobo. O município provou que resolveu o problema. O recurso é no sentido de que continuou o problema. Foram produzidas mais provas no sentido de que o problema público da responsabilidade da prefeitura já tinha sido resolvido e a suspeita era que os problemas advinham do próprio terreno do recorrente. Então, nesse sentido, o recurso é conhecido e desprovido.
A segunda notícia de fato é a notícia de fatos 01/2022 38.300 da segunda Promotoria de Justiça de Biguaçu, né? É uma denúncia de incapacidade de uma empresa para a construção de um trapiche, né? Não foi produzido nenhuma prova pelo recorrente. A prova, aliás, demonstra que a empresa tem capacidade técnica superior ao especificado, então o recurso é conhecido e desprovido. Me permite, senhor presidente? Oi. Só uma observação a respeito. É extremamente engraçado, né? Não ter condições de fazer um trapiche quando constrói pontes, né? Exatamente, é isso. Eu tive, esses dias me passou um procedimento parecido também, em que foi impugnada uma empresa que venceu numa licitação para fazer uma reforma numa escola, porque ela não teria comprovado a condição de fazer reforma, ela só tinha provado que ela construía escolas novas. Então, de vez em quando, a gente se depara com esse tipo de situação, exatamente. Né? Mas a concorrência esperneia de qualquer maneira para tentar anular a licitação ou coisa do gênero, né? Mas, infelizmente, trazem trabalho para a gente, né? Mas, nos demais, eu homologuei a promoção de arquivamento na área da infância e juventude e o inquérito civil 06/2022 30.643 da primeira Promotoria de Justiça de Jaguaruna. Na defesa do meio ambiente, o inquérito civil 06/2020 2939 da 10ª de Itajaí. Nos direitos humanos e cidadania, o inquérito civil 2021 37.600 da primeira Promotoria de Justiça de São Francisco. Na defesa do direito do consumidor, o inquérito civil 2020 54.405 da Promotoria de Justiça de Presidente Getúlio. O inquérito civil 2021 40.226 da 5ª Promotoria de Justiça de São José. O inquérito civil 2022-405 da terceira Promotoria de Justiça de Braço do Norte. Na defesa da moralidade administrativa, o inquérito civil 2016-28-472 da 5ª Promotoria de Justiça de Rio do Sul. O inquérito civil 2016-88871 da Promotoria de Justiça de Urubici, o inquérito civil 2017-24025 da 2ª Promotoria de Justiça de Caçador, o inquérito civil 2018-38434 da Promotoria de Justiça de Descanso, o inquérito civil 2018-52680 da 27ª Promotoria de Justiça da Capital, o inquérito civil 2019-46.649 da Promotoria de Justiça de Medeiros, de Meleiro, o inquérito civil 2020-10.117 da 2ª Promotoria de Justiça de Maravilha, o inquérito civil 2022-40.963 da Promotoria de Justiça de São Carlos, o inquérito civil 2022-42.794 da 26ª Promotoria de Justiça da Capital, o inquérito civil, a notícia de fato que eu já relatei, eu retirei de pauta 4 procedimentos, o inquérito civil 2018-13.210 da primeira Promotoria de Justiça de Gaspar, o inquérito civil 2020-18.520 da terceira de Itapema, e o inquérito civil 2022-47156 da terceira de Braço do Norte, e o procedimento preparatório 2020-30.865 da Promotoria da 10ª Promotoria de Justiça de Lages. E mais 5 procedimentos administrativos de prorrogação de prazo de inquéritos civis da moralidade administrativa. Então, eram esses os procedimentos da minha relatoria. Então, eu, de plano, passo a palavra ao colega Newton para relatar os seus procedimentos. Votam com Vossa Excelência, ex-presidente, e a colega Eliana. Eu, da minha parte, já fiz as observações, Vossa Excelência retirou de pauta aquele mais relevante, né? Então, não tem nenhum destaque a fazer aos demais procedimentos. Colega Eliana.
igualmente não tenho nenhum destaque aos procedimentos que estão sendo julgados. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Com a palavra, colega Newton. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu informo que eu estou trazendo à consideração dos colegas 21 votos e procedimentos que serão relatados em seguida. Proferi 3 decisões monocráticas em procedimentos administrativos. Baixei em diligência 5 procedimentos, entre inquéritos civis e PAs, e também uma notícia, e retirei de pauta 4 procedimentos. A notícia de fato 01/2022, 3794-9, da 12ª da capital, o inquérito civil 3473-1, da 27ª da capital, a notícia de fato 01/22, 9492-1, da Promotoria de Justiça de São Carlos, e o inquérito civil 06/2019, 1449-0, da 27ª Promotoria da capital. Eu tenho, na verdade, 3 destaques. O primeiro deles consiste num recurso na notícia de fato da 28ª Promotoria de Justiça da capital, notícia de fato 01/2022, 8295-5. Isso aqui envolve uma situação em que um cidadão, no fundo, e até representado por um advogado, ele pedia para que o Ministério Público intercedesse no sentido de regularizar uma construção irregular que havia sido feita no seu imóvel. É que ele construiu, na verdade o imóvel estava registrado, ele tinha todos os registros municipais para fazer o imóvel, mas houve um embargo à obra feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, apesar de o município ter entrado anteriormente com uma ação civil pública, na qual foi feito um acordo que não foi, estranhamente, não foi acolhido pela Secretaria Municipal. A Secretaria disse que, embora tivesse havido um acordo de ajustamento de conduta na ação civil pública, isso não poderia regularizado o imóvel sem a concordância do Ministério Público. Daí, então, o fato ter sido trazido para cá. Acontece que, obviamente, não se pode conhecer de um recurso dessa natureza, porque se o assunto está judicializado, né, já Sim. houve uma ação civil pública na qual o tema está sendo discutido e, obviamente, isso não pode ser, o recurso não pode ser conhecido pelo Ministério Público por essa razão. Então, nessas condições, eu estou negando o provimento ao recurso. Também trago como recurso da primeira Promotoria de Justiça de Jaraguá o inquérito civil 06/2017, 5204-6. Isso aqui envolve uma questão de poluição, emissão de poeira e ruído acima dos permitidos num determinado local por uma empresa Transpésia. Essa empresa, ela teria, segundo a Fundação Municipal do Meio Ambiente, promovido algumas alterações no seu processo produtivo, né, e diminuiu a emissão de poeira e de ruído, e diante dessa avaliação técnica feita pela Fundação Municipal, o promotor, o colega promoveu o arquivamento do inquérito, e só que posteriormente intimou anteriormente os representantes para que informasse se estavam concordando com aquilo que a prova técnica indicava, e diante dessa intimação, dos representantes silenciou e os demais concordaram, aliás, um concordou e os demais silenciaram, e aí, em razão disso, foi arquivado o procedimento. Acontece que depois de feito o arquivamento, foi representado, não chega a ser uma representação, mas foi formulado, foram trazidas razões acompanhadas de um abaixo assinado, dizendo que, na verdade, o problema persistia e que essa constatação do problema não havia sido feita pelos fiscais do meio ambiente municipal, da Fundação, porque essa atividade de poeira e ruído se iniciava depois das 17 horas, horário em que esses servidores já não estavam mais trabalhando. Diante dessa informação, o nosso colega que preside o inquérito, ele até colocou que ele estaria inclinado, vamos dizer assim, a promover novas investigações e né, fazer novas diligências,
mas ele se sentia impedido porque ele já havia lançado uma promoção de arquivamento e entendia que esse assunto deveria, a reabertura, vamos dizer assim, do inquérito no primeiro grau deveria ser determinado ou pelo menos autorizado pelo Conselho Superior. Então, em razão dessas circunstâncias, até sem adentrar muito em alguma discussão técnica, né, como há, vamos dizer assim, uma sinalização do próprio titular, no sentido de que procedem as razões e os fatos trazidos nesse abaixo-assinado, ele vai, obviamente, prosseguir com essa investigação tão logo o inquérito retorne à promotoria. Então, a minha promoção é justamente nesse sentido, de não homologar o arquivamento e determinar o retorno dos autos para que haja um prosseguimento das investigações. Nesse caso, como eu mencionei, não é o caso de não homologação, né? É só baixar em diligência. Né? Eu retirei da observação. Na emenda na emenda não tinha, né? Só tinha lá no corpo do corpo do inquérito ficou, do voto ficou. Sim. E um terceiro destaque é um declínio de atribuição de um cidadão que mora em Papanduva. Ele precisa de um medicamento de alta complexidade que integra uma lista gerada, o grupo 1A do Ministério da Saúde, e esse medicamento ele tem, vamos dizer assim, gerência exclusiva por parte da União. Então, em razão disso, houve essa declinação da atribuição, e com a qual eu estou concordando. Trata-se da primeira promotoria de Papanduva, notícia de fato 01/2023, 3466-5. Quanto aos demais, todas com posições de homologação do arquivamento feito na promotoria. Cito os respectivos inquéritos. Da segunda Promotoria de Justiça de Caçador, o inquérito civil 06/2015, 4392-5, da área da moralidade administrativa. Da segunda Promotoria de Justiça de Caçador, o inquérito civil 06/2017, 6410-6. Da 27ª Promotoria da Justiça da Capital, inquérito civil 06/2018, 5417-8. Da 27ª Promotoria de Justiça da Capital, inquérito civil 06/2019, 3725-0. Da 27ª Promotoria de Justiça da Capital, inquérito civil 06/2019, 4236-4. Da segunda Promotoria de Justiça de Gaspar, inquérito civil 06/2019, 5864-5. Da Promotoria de Justiça de Campo Belo do Sul, inquérito civil 06/2019, 5881-2. Da primeira Promotoria de Justiça de Araquari, o inquérito civil 06/2021, 0056-7, sempre na área da moralidade. Da segunda Promotoria de Justiça de Correia Pinto, inquérito civil 06/2022, 2546-2. Da Promotoria de Justiça de São Carlos, o inquérito civil 06/2022, 4092-0. Da Promotoria de Justiça de Campo Belo do Sul, inquérito civil 06/2022, 4538-0. Da quarta Promotoria de Justiça de Navegantes, o inquérito civil 06/2020, 5429-3, esse da área ambiental. Da 14ª Promotoria de Justiça de Joinville, o inquérito civil 06/2020, 4752-6, também da área ambiental. Da 9ª Promotoria de Justiça de Chapecó, o inquérito civil 06/2022, 3535-0, também ambiental. Da segunda Promotoria de Justiça de Concórdia, o inquérito civil 06/2022, 2709-3, esse da área do consumidor. Da segunda Promotoria de Justiça de Itapuá, o inquérito civil 06/2022, 1477-6, da área do consumidor. Da Promotoria de Justiça de Coronel Freitas, o inquérito civil 06/2021, 0826-0, esse da área da cidadania. Da 33ª Promotoria de Justiça da Capital, o inquérito civil 06/2017, 3647-6, também da área ambiental. E eram esses os procedimentos, senhor presidente. Eu fico à disposição dos colegas para um eventual esclarecimento, e se não for o caso, devolvo a palavra com os meus agradecimentos. Muito obrigado. Obrigado, colega Nilton, sempre bem acurados os votos, consistentes, e sempre nos ensinando alguma coisa.
Por fim, com a palavra, colega Mônica. Voto com Vossa Excelência, colega Nilton, ex-presidente. Eu já adianto, como já coloquei nas redes, que não tem nenhum destaque a fazer aos votos previamente apresentados por Vossa Excelência. Colega Nilton. Da mesma forma, senhor presidente, li com atenção as propostas da ilustre relatora e não tenho nenhuma observação a ser feita. Com a palavra, colega Mônica. Muito obrigada, senhor presidente. Agora, com os cumprimentos formais, gostaria de ratificar os cumprimentos iniciais, cumprimentando Vossa Excelência, nosso presidente, doutor Narciso Geraldino Rodrigues, doutor Nilton Henrique Trempo e a doutora Eliana Bocato Nunes, e registrar que sempre é uma grande alegria e satisfação de poder estar aqui com os colegas para mais uma sessão dessa primeira turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público. Estendo os cumprimentos ainda aos colegas e às colegas promotoras, promotores, procuradoras e procuradores de justiça, aos servidores e servidoras do Ministério Público, em especial a Ângela e ao Lucas, que hoje tornam possível a nossa sessão. Cumprimento, por fim, todos os demais que nos assistem ou que venham nos assistir. Gostaria de registrar que no período me foram distribuídos 22 procedimentos, foram proferidos 21 acordos, baixado em diligência notícia de fato 01/2022, final 27.434, dígito 7, da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Palmitos. Isso aqui não está correto, da Promotoria de Justiça da Comarca de Palmitos. Recebi ainda no período os procedimentos de prorrogação de prazo no que diz respeito à moralidade administrativa, o PA 09/2023, final 55.7, dígito 0, da 12ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, o PA 09/2022, final 79.80, dígito 4, da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Blumenau, o PA 09/2023, final 502, dígito 6, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Içara. Como já registrado, todos os votos foram encaminhados e discutidos com antecedência com a senhora e os senhores conselheiros. Não tenho destaques e, no período, então, apenas das propostas de arquivamento que não foi conhecido em função do ajuizamento pela Procuradoria da ação direta de inconstitucionalidade, né, de forma que estamos devolvendo, então, o procedimento à origem para o arquivamento. Arquivamentos homologados, moralidade administrativa, inquérito civil 06/2019, final 32.28, dígito 8, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. Inquérito civil 06/2019, final 807, dígito 7, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caçador. Civil 06/2022, final 4104, dígito 4, da Promotoria de Justiça de São Carlos. Inquérito civil 06/2022, final 4255, dígito 0, da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque. Inquérito civil 06/2022, final 4089, dígito 6, da Promotoria de Justiça de São Carlos. Inquérito civil 06/2022, final 2398, dígito 6, da Promotoria de Justiça de Campo Belo do Sul. Inquérito civil 06/2021, final 4686, dígito 4, da Promotoria de Justiça de Rio do Oeste. Inquérito civil 06/2021, final 1519, dígito 3, da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Braço do Norte. Inquérito civil 06/2017, final 1506, dígito 0, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barra Velha. Inquérito civil 06/2016, final 3431, dígito 5, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de São João Batista. Inquérito civil 06/2016, final 81.8, dígito 7, da Promotoria de Justiça de Santa Cecília. Inquérito civil 06/2020, final 3226, dígito 6, da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xaxim. Meio Ambiente,
Inquérito Civil 06-2021, final 3364, dígito 7, da Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Gaspar. Inquérito Civil 06-2017, final 7176, dígito 2, da Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Camboriú. Inquérito Civil 06-2022, final 4000, dígito 8, da 22ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital. Inquérito Civil 06-2012, final 10.516, dígito 0, da Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Camboriú. Inquérito Civil, procedimento preparatório, digo, 06-2022, final 3239, dígito 6, da 21ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville. Da área do consumidor, inquérito civil 06-2023, final 54, dígito 2, da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú. Infância, Juventude e Educação, inquérito civil 06-2022, final 3311, final dígito 8, da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Negrinho. Cidadania, inquérito civil 06-2020, final 3437, dígito 5, da 14ª Promotoria de Justiça de Lages. Eram esses, senhor presidente. Me coloco à disposição e, não havendo dúvidas, devolvo a palavra. Obrigado, colega Mônica, pela precisão e consistência dos seus votos, né, também sempre dando uma aula para todos nós. Então, não havendo mais nada a tratar, né, eu queria agradecer mais uma vez a colega Eliana pela disponibilidade de vir aqui nos ajudar e nos ensinar, e agradeço aos demais colegas e declaro encerrada a presente sessão da primeira turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público.